Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos e todas e todes que estão aqui conosco nesse momento no canal Tocando o Coração e Enxergando a Alma. Hoje a gente tem uma grata felicidade de poder estar conversando com duas pessoas que faz pouco tempo que retornaram de Dubai. E o motivo a gente vai contar aqui no canal. Mas antes de contar, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, né? Se inscreverem no canal e acionar as notificações para que assim vocês possam estar sempre vendo, né, os vídeos que a gente vai compartilhando aqui. Então, Nicole e Juliana, sejam muito bem-vindas a esse canal Tocando o Coração e Enxergando a Alma. Obrigada. E as gurias vão contar hoje pra gente sobre um projeto literário que aconteceu na Escola Municipal João Darcy Reinheimer, aqui em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, em 2018. Então, gurias, contem pra gente sobre essa experiência e que teve tanto êxito, que chegou a ser um dos projetos, né? E foi, então, para esse evento em Dubai. Bom, em primeiro lugar, a gente agradece a oportunidade de estar aqui e é sempre muito bom, a gente fica muito feliz quando a gente pode contar a experiência que a gente teve, né? E que a gente possa, através dessa experiência, sempre motivar mais pessoas para mostrar que é possível, sim, que a leitura pode levar a gente a lugares inimagináveis num primeiro momento, né? Eu sou a professora Juliana. Eu sou a aluna Nicole. E no ano de 2018, então, a gente começou essa linda história, percorrendo o mundo da literatura, que por si só o mundo da literatura já é fantástico, né? Então a gente conseguiu pegar um filetinho dessa literatura e conseguir desenvolver um projeto muito bonito de incentivo à leitura dentro de uma escola, aplicado com alunos do ensino fundamental, né? No ano de 2018, então. Num primeiro momento, a gente, enquanto professoras, éramos duas professoras orientando esse trabalho, né? Eu e a professora Gisele Oliveira. A gente percebeu no entorno da escola, né? No entorno dos nossos alunos, no contexto em que a gente estava, assim, a dificuldade que os nossos alunos tinham com a questão da leitura, né? Então, índices altos, assim, ou características bem marcantes do analfabetismo funcional presente em duas turmas de nonos anos, né? E aí foi a partir desse momento que a gente juntou algumas estratégias, né? O tema anual da nossa escola nesse ano era Lendo e Escrevendo o Mundo, em 2018. Além do tema anual, a gente tem ainda na escola 15 minutos de leitura diário, né? Os alunos leem todos os dias, eles chegam na escola, largam o seu material e a primeira coisa que a escola faz é o momento da leitura. No ano de 2018, inclusive, nós tínhamos um hábito tão marcante que parava todo mundo, inclusive as tias da merenda, os funcionários, a secretaria, não se atendia o telefone, se parava tudo e aqueles 15 minutos era dedicado à leitura. E aí, dentro desse contexto, né, a gente observou que essas duas turmas, a gente era duas turmas heterogêneas. Eram assim, tinha um pequeno público bem leitor e um público que não lia quase nada. E a gente precisava dar um ressignificado para esse momento da leitura. Então, juntando tudo isso, a gente pensou que precisava, sim, executar algo para que a gente pudesse incentivar a leitura dentro do ambiente escolar. Maravilhoso, né? É para ver que a gente pode fazer. Né? A gente tem várias estratégias possíveis. É só a gente começar a idealizar e agir. Nicole? Então, como funcionou? Obrigada. Como funcionou o projeto? A gente sabe que aluno é uma pessoa difícil. Então, assim, as professoras não podiam impor o projeto pra gente, né? A gente não ia aceitar, assim, de bom grado, digamos assim. Então, elas tiveram uma ideia, assim, para conseguir que todo mundo se reunisse e fizesse o projeto. Elas falaram que a gente estaria livre para escolher temas dentro da biblioteca da escola. Então, temas de livros, temas literários, futebol, monarquia, mitologia,
cultura, a gente poderia escolher qualquer coisa e ir pesquisar dentro da biblioteca da escola. A partir disso, a gente teria que organizar intervenções literárias. E essas intervenções, elas ocorriam com base nos livros que a gente lia. Então, um grupo dentro dessas turmas escolhia um tema e ele ia até a biblioteca pesquisar sobre aquele tema nos livros da biblioteca. E daí ele organizava uma intervenção lúdica, com fantasias, apresentações, dança, música, com o que ele quisesse, com o que ele se sentisse confortável. Então a gente teve muita liberdade e entrava nas salas de maneira surpresa, né? Então ninguém sabia que a gente ia entrar, era uma surpresa para os alunos. Então isso impactava mais ainda. Então quando a gente indicava aqueles livros que a gente tinha usado para realizar a nossa intervenção, os alunos queriam ir lá pegar esses livros, porque tinha sido de uma maneira inesperada. E a gente então depois disso realizou caixas literárias com base nos temas. Então, por exemplo, eu escolhi monarquia, porque na época eu adorava livro de princesa, rainha e etc. Então eu fiz uma caixa sobre monarquia e botei todos os livros que eu utilizei na intervenção nessa caixa, para os alunos que eu apresentei pudessem ir lá e retirar depois. Então foi algo bem organizado, assim. Excepcional, né? Excepcional, extremamente criativo, motivador, né? E que, de fato, faz com que a gente possa se deslocar para um outro mundo que é tão necessário na nossa atualidade, né? Eu acho que quando a gente se dá conta do analfabetismo funcional, isso está presente, não é só nos alunos. A gente tem percebido isso com muitas pessoas, né? Então, quando a gente acaba lendo, mas a gente não entende nada do que está escrito ali, a gente não consegue absorver. E num mundo que muitas vezes nos provoca uma rapidez de coisas que a gente muitas vezes parece que a gente não pode estar ali presente, a gente tem que estar ali presente. Então, desenvolver esse hábito e esse projeto talvez possibilitou para a vida desses alunos que estavam lá, né, que talvez alguns ainda estejam, mas assim, para esses alunos se tornarem adultos que realmente têm uma capacidade de poder ler, de poder compreender as coisas, né, de poder ver que a gente tem muito, mas tantas coisas para a gente aprender nesse mundão, né? Então... É que eu acho assim, ultrapassa a leitura de decodificação de letras, né? É uma leitura de mundo. Eu acho que é isso que a leitura faz e ela nos transforma, ela tem esse poder de transformação, porque tu não decodifica letras, né? Tu decodifica o mundo, tu aprende a conviver, tu lê pessoas, tu lê o espaço. Eu acho que a gente está precisando aprender a ler o outro, né? A gente está com dificuldade de convivência, dificuldade de tomada de decisões, né? Até em âmbito político, se a gente pensar, ou para a nossa vida, porque a gente está com dificuldade de fazer leituras. E quando tu não tem a capacidade de ler e interpretar, as pessoas podem te ludibriar como elas quiserem. Então, se tu não for autor daquilo mesmo que tu quer e que tu deseja para a vida e para aquilo que tu vai construir, aonde a gente vai parar? Então, começa na escola. A escola precisa desse papel, né? Ela precisa tomar a frente desse papel, que é ensinar esse indivíduo, além de todos aqueles conteúdos curriculares, programáticos, ensinar esse cidadão que ele precisa aprender a ler a vida. A gente estuda e lê para a vida. Eu acho que o interessante desse projeto é que ele transformou esses alunos, nem todos, né? A gente sabe que a gente não alcança com metodologias ou científicas ou qualquer metodologia, a gente não alcança todos. Mas a gente conseguiu transformar nesses alunos em autores das suas próprias vidas. Quando tu abre uma rede social e tu vê esses alunos que estavam no projeto, né? Os que eu tenho contato e os que eu não tenho. Na universidade, abrindo seus negócios, sendo bons filhos, bons pais de família, sabe? Pessoas que estão na sociedade agindo. Tu vê o quanto a leitura é um grande substitutor e suporte. Então, assim, quando a gente inicia na escola o projeto com uma metodologia científica, eu acho que esses alunos foram protagonistas, porque tiveram que ir atrás, né, amparados pelos seus professores, mas, ao mesmo tempo, o mundo que nos levou foi um mundo de enxergar, assim, as possibilidades, que há a possibilidade, que a leitura pode dar a possibilidade
para muita coisa. A gente não imaginou chegar do Bali. Nós não imaginamos nem pegar um avião e ir até o Recife, entende? A gente não imaginou um prêmio. E tudo que a gente fez sempre foi tão genuíno, tão próprio da leitura, que não tinha uma questão de premiação, ou que a gente vai ganhar. O que a gente queria era dizer, ó, tá vendo esse livro aqui? É fantástico. Vai lá na biblioteca, abre e lê, sabe? Vai lá, lê. É isso que a gente queria. E dessa coisa genuína que a gente fez, a gente chegou num espaço que... É que é inimaginável, né? É inimaginável. Nicole, pra ti, assim, como uma protagonista ativa desse processo lá, né, como aluna, como é que foi essa experiência pra ti? O que isso reverbera na tua vida até hoje? Então, eu acho que o projeto é uma das experiências mais importantes que eu tive na minha vida, porque eu era uma pessoa leitora, mas eu não via a importância da leitura. Então, assim, eu lia porque eu gostava, mas eu não entendia que aquilo realmente poderia mudar vidas, assim. Eu não entendia que a leitura, ela poderia me levar para muitos lugares, não só fantásticos, de fantasia, mas lugares reais, né, como Dubai. E eu acho que me mudou muito, assim, na minha escolha de profissão. Eu escolhi a carreira que eu quero seguir numa feira científica apresentando esse projeto. Então, assim, eu sou muito, muito grata pelo projeto, sou muito grata por ter colocado a cara para participar, sabe? Então, a leitura para mim é fundamental, ela faz parte da minha vida e ela faz parte de tudo que eu sou, assim, não tem que tirar nem botar. A gente nota, assim, que o incentivo à leitura na escola, né? A forma como a gente vai incentivar precisa ser feita de uma forma que tu encante aquele aluno, né? Eu sempre brinco com os alunos que quando tu vai aprender a ler, né? A gente aprende a ler no sentido de não só decodificar, mas aprender a ler. Então, é como se fosse assim, eu brinco muito com os alunos como se o professor não estiver ali preparado para preparar esse aluno um movimento prévio, né? É como se fosse uma caminha, assim, eu até posso ir dormir sem pijama, numa cama bagunçada, eu até vou ter uma noite de sono, mas se eu for dormir numa caminha que está arrumadinha, que eu tô com meu pijaminha, escovei meus dentes e tal, eu tenho uma questão prévia e aquele sono vai ser muito mais prazeroso. Então a leitura tem disso, chegar na escola só e dizer para o aluno que ele precisa ler, ele é obrigado a ler, esse livro tem que ser lido, porque vai cair no vestibular, porque... Isso não vai fazer ele se tornar um leitor. Porque a gente precisa criar essas metodologias, por isso que eu acho que esse projeto é tão importante. Porque ele é uma metodologia tão simples, que deu tão certo, porque é isso, é preparar aquele indivíduo e dizer, tem um caminho aqui, vem comigo, a gente consegue junto, eu vou te ajudar. E que é um processo, não é fácil. Não. Ler não é fácil. Não é fácil. E essa questão do hábito da leitura é algo que é um papel da escola, mas também não é só da escola, né? A gente precisa criar hábitos com os filhos, com as crianças, que é brincar, né? Brincar, principalmente montando os seus brinquedos, desenvolvendo criativamente os seus brinquedos, sem estar o tempo inteiro, vamos supor, dentro de algum lugar, né? Somente na frente da televisão, na frente do celular, né? Não, mas criando. Nós precisamos desenvolver nas crianças a capacidade da criação. Porque criação é resiliência, é capacidade para a vida, né? E o hábito da leitura, a gente também vai desenvolvendo a partir disso, né? Eu vejo isso com o meu neto, né? O Pietro, né? Que desde muito pequenininho, ele tem 6 meses agora, e quando eu faço alguma contação de história, daqui a pouco eu brinco com ele e digo assim, mas e agora, Pietro, para onde vai a nossa história? Diz para tua avó para onde vai. E ele fica com os olhinhos e balbucia. Então, é algo que a gente pode estar tornando o ambiente desses futuros adultos de uma forma melhor. Porque vai ter a criatividade, vai ter a expansão de consciência, vai ter a possibilidade de criar estratégias para poder desenvolver nesse mundo que é difícil. Sim. Porque o mundo é difícil, né?
tem coisas muito complicadas que a gente faz. E a gente precisa desenvolver essas capacidades para poder lidar com isso, que é a chamada resiliência. Né? Então, um projeto, muitas vezes, foi lá, né, numa simplicidade de um projeto. É mais um projeto. Olha o que pôde e o que está trazendo para poder dizer para todos nós que é possível. Essa questão do possível é bem interessante porque ele é um projeto aplicável em qualquer escola, com qualquer questão socioeconômica, né, cultural, que o que a gente só precisa são de livros. Toda escola, a gente sabe que não, né, a gente não pode dizer que toda, porque a gente sabe que muitos documentos mostram, né, pesquisas feitas relacionadas à leitura no Brasil mostram que nem todas as escolas têm bibliotecas, mas a maioria das escolas tem bibliotecas, e se não há uma biblioteca na escola, eu acho que a comunidade pode se unir em prol disso, né? A doação de livros, né? Eu acho que é importante falar isso. Inclusive agora a gente recebeu doações de livros de Porto Alegre, que veio, uma pessoa assistiu a gente no Jornal do Almoço, viu a entrevista e veio de Porto Alegre até aqui, num sábado pela manhã, foi até a casa da diretora da escola, entregar livros, né, doação de livros por projeto. Então, quer dizer, sempre tem quem queira ajudar, sempre tem quem queira doar. Então, assim, se não tem essa biblioteca lá, vamos fazer então uma sala de leitura, e aí é aplicável. A gente não tinha nada tecnológico, a gente não tinha nenhum investimento de dinheiro, nada. A gente tinha a nossa vontade, aqueles alunos, e a criatividade, que vinha a questão da resiliência, a questão, né, do ser forte o suficiente para buscar alternativas, ser resiliente para buscar coisas, que a gente possa criar coisas para vencer. A gente, durante eu estava falando sobre a questão de ler, né, para as crianças e usar a questão da ludicidade e tal. A gente usou no nosso projeto um documento que sai a cada 2 anos no Brasil, chamado Retratos da Leitura no Brasil. Ele foi o nosso aporte teórico e ele mensura, né, a questão da leitura no Brasil, mas uma das coisas que ele tem importante, que é um dado, é sobre a importância das mães que leem para os seus filhos, né? Bom, Juliana, nos conta um pouquinho, você estavas falando da questão da doação de livros, enfim, né? E tu estava colocando sobre a questão de uma doação que veio de Porto Alegre. A gente recebeu uma doação de Porto Alegre, porque a gente apareceu na televisão, né, muitas vezes, então a gente ficou um pouco conhecida fora do município, né? E aí nós recebemos na semana retrasada uma doação de livros que veio de Porto Alegre, uma senhora que assistiu a gente no Jornal do Almoço, e aí ela juntou vários livros, várias caixas de livros, e veio de lá com a família até a igrejinha para fazer essa doação para a escola, né? Para que a gente possa então colocar no acervo da biblioteca e a gente possa também distribuir com os alunos e criar outros projetos ou outras formas também de socializar esses livros, né? Isso é bem importante, chegando em outros lugares, né? Indo muito mais longe do que a gente imaginava, porque quando o projeto foi feito em 2018 e logo a gente ganhou um credenciamento para a Feira do Nordeste, a gente passou o ano de 2019 todo projetando essa Feira Nordestina, né? Que depois foi a feira que nos levou a Dubai. E aí, logo que a gente veio do Nordeste, veio 2020, veio a pandemia. Então, o projeto ficou 2020, 2021 parado. E 2021 a gente ficou muito mais na questão de pensar o projeto para fazer, né, para outra feira. Que isso acontece com os projetos científicos, né? Eles mudam algumas configurações, eles mudam algumas características. Então, a gente está sempre pensando o projeto para a próxima feira, adaptando as regras dessa feira, né, para que ele possa ser socializado. E isso foi bem interessante, assim, chegou em outros espaços. Eu recebi também de outras pessoas, assim, amigos de amigos, pessoas de Porto Alegre que mandavam, dizendo, nossa, se precisar de alguma coisa, a gente está aqui para ajudar, se precisar de alguma... Então, isso é muito legal aonde a gente chegou, né? Que os veículos de comunicação, assim como o YouTube, os veículos têm isso, né? Que a questão é propagar, para que a gente possa propagar e aglomerar pessoas para o nosso lado, sempre para poder ajudar ou incentivar e criar inspirações para que as pessoas também executem as mesmas coisas, né? Com certeza. Pensando nessa questão do espaço da leitura de livros,
é muito importante essa questão do livro físico, né? A gente às vezes fala, né, do livro digital, ok, mas nem sempre todo mundo tem acesso ao livro digital e tem uma relação diferente com o livro, né? E a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? Eu já vi projetos de deixar nas praças, as pessoas levam, pegam um livro, trazem outro, né? Reformam aquelas geladeiras antigas, pintam e colocam num determinado lugar para as pessoas também, colocam livros, as pessoas vão colocando livro, compartilham. Então, a gente pode fazer isso, né? E tem sim uma relação diferente com o livro físico. Quando vocês fazem esse estímulo para entrar na biblioteca, que não é simplesmente para ter lá a biblioteca sem uso, que é o que a gente tem visto em muitos momentos. Sim, né? sim. Uma biblioteca que tem os livros, mas não tem pessoas para interagir com eles. Então, quando vocês fazem um projeto dessa magnitude, vocês inevitavelmente convidam, abrem as portas dessa biblioteca e proporcionam nessa imensidão, muitas vezes, de livros, que as pessoas possam ir lá e estar descobrindo qual é o seu interesse, né? Eu me lembro da minha adolescência de achar o máximo entrar dentro da biblioteca, de mexer nos livros, né? Depois na faculdade, né? Enfim, acho que o livro sempre foi uma coisa muito que me instigava muito, né? A gente de Porto Alegre, a biblioteca pública, né? Quando a gente entra na biblioteca pública, assim, quem é de lá e estudou na mesma época que eu, né? Que a gente precisava ir para a biblioteca fazer pesquisa, então aquele cheiro, aqueles livros, aquelas pessoas sentadas, assim, que não é um silêncio, né? Eu acho interessante que a biblioteca ela tem um silêncio, mas se tu ficar observando as pessoas, existe um barulho lá dentro. Que é só da biblioteca. Que é só ela que tem, né? Assim, é uma coisa interessante isso, né? Que, aliás, a gente fez uma peça de teatro pro projeto, que também tá no YouTube, chama Quem Inventou os Livros. Os alunos foram os atores, ela tá no YouTube. E a gente conta a história de uma biblioteca, né? É ela, a biblioteca falando, como é que ela se sente quando ela vê jovens chegando até lá e não gostando de ler. E aí ela começa a mostrar quem mora lá dentro. Gente, e aí é muito legal, porque daí todos os personagens, aparecem vários personagens da literatura dentro dessa biblioteca. Vale muito a pena assistir, pessoal, vale muito a pena. nós vamos colocar na descrição aqui do canal. E para professores utilizarem também como nas escolas, né, como incentivo à leitura. E eu acho que tem isso, a biblioteca tem disso, porque todo mundo tem uma questão afetiva com um livro e com uma biblioteca de algum espaço. Todo mundo tem, né? Se a gente pensar uma coisa afetiva, assim, não sei qual foi o primeiro livro que tu leste, assim, que tu lembra, assim, na tua vida que aquilo marcou. O Pequeno Príncipe. A nossa geração era a geração do Pequeno Príncipe, né? Eu acho que qual é o livro que te marcou? Pois é, eu já não tenho um livro que me marcou, assim, eu tenho depois de já ter feito o projeto, que foi em 1984, mas antes, assim, eu li a Seleção, li o Pequeno Príncipe, mas nenhum me marcou, sabe? Foi depois de entender o real significado da leitura que o livro conseguiu realmente me marcar. A gente sempre tem algo assim, eu, por exemplo, me lembro vários livros, mas eu me lembro de A Festa de Babette, que eu me lembro de ver a minha mãe deitada na cama dela, assim, e eu me lembro de observar, e chegava uma parte do livro que ela fechava e dizia: eu vou ter que buscar um copo de leite e uma banana. E ela dizia, daí ela voltava e ela dizia: esse livro me dá fome. E eu tinha uns 9 anos, aquela cena dela fazendo aquilo me levou para aquele livro, porque ela tem fome. Aí quando tu abre o livro, são banquetes, é comida, então todo mundo tem uma coisa afetiva, só que isso tem que ser construído, né? E tem que ter livros pela casa. Aliás, livro não é para ficar na estante. Não. Livro é para estar assim, no banheiro, na cozinha, em cima de qualquer lugar, para que tu possa abrir naquele momento ali, ler 3, 4 frases, fecha, daí tu vai para outro e assim. Por isso o incentivo da família é tão importante, né? Assim, a minha mãe sempre deu muito pra mim, ela comprava aqueles livros de banheiro mesmo, pra colocar no chuveiro enquanto eu tomava banho. Ela lia pra mim antes de dormir, então assim, eu tive muito incentivo na minha família também. Eu acho que o incentivo da família é muito importante, como a senhora falou da pesquisa, é muito importante, assim.
Mas a da professora também é importante. Uhum. Os dois, eu acho que os dois trabalhando juntos é algo excepcional, assim. E se eu for pensar assim, enquanto eu cresci enquanto profissional, e acredito que os profissionais envolvidos nesse projeto também, né? Porque quando eles criaram asas, assim, porque no primeiro momento eles precisavam muito da gente, né? Na construção do projeto. Depois, quando eles floresceram, eles trouxeram pro projeto, né? Coisas que eu aprendi muito. Então, quando vem um aluno, uma aluna que vem com um livro de prof, tem que ler esse aqui. Aí tu pensa assim, superando o professor, né? Me superou. Então é isso que a gente quer. Se não quer que os filhos nos superem, os alunos dizem, olha, lê esse aqui daí. Ou te dá de presente, tu diz, meu Deus, ela conhece isso, eu não conheço. Então quer dizer, é a superação total, assim, né? Com certeza. E é essa interação, a possibilidade da gente fazer aquela leitura e ver o que vai despertando na gente, que são as memórias de fato, né? As memórias afetivas, né? Por isso que muitos livros perpassam a nossa vida muitas vezes. E a gente lê muitas e muitas vezes, e cada vez que a gente lê é uma nova vez. É um novo encontro, né? Completamente diferente, porque a gente vai se modificando ao longo da vida e aquilo vai dando um outro significado pra gente. Que, falando isso, me remete muito a Machado de Assis. Todo mundo, quando lê Machado de Assis, assim, na adolescência, É desesperador. é insuportável, né? É quase insuportável. Aí quando tu vai amadurecendo e tu vai entendendo, fazendo relações de contexto, de país, de questões teóricas, quando tu começa a ler aquilo, né? Eu me lembro, sei lá, de ler Memórias Póstumas e achar, meu Deus. E aí depois quando tu lê mais velho, tu consegue compreender, tu pega um humanitismo, daí tu compara com o darwinismo social, e aí tu começa a entender aquela questão de não quero ter filhos, e aí tu começa a compreender. Então assim, é um outro mundo, né? Então tu precisa ler e reler, né? Tu vai ler, sei lá, eu li a Metamorfose de Kafka com 15, 16 e depois eu leio e releio, meu Deus do céu. Eu poderia ler a minha vida inteira e cada vez que eu ler Kafka eu vou achar diferente, né? E aí, então eu acho que é isso, é ler, reler, e se aprimorando daquilo. E como a gente muda, a leitura muda. Muda completamente. Agora esse estímulo, essa necessidade do estímulo, de como que a gente faz esse estímulo. Recentemente, falaste do Machado de Assis, a minha experiência, a minha primeira experiência com Machado de Assis foi desastrosa. Sim, que eu era obrigada a ler o Machado de Assis, obrigada. Então tu já lia meio torto, né? Porque não era algo que efetivamente tu tinha sido estimulado para aquilo, enfim, né? Recentemente eu vi uma live onde apresentaram para mim um outro Machado de Assis. Pois eu tinha todos os livros, as obras do Machado lá, com a capa dura, inclusive dizendo, olha, quais os livros, por onde começar? Separei todos, vou voltar a ler Machado, né? Então, assim, acho que é muito importante essa questão da forma. A indicação. Exatamente, por onde vai esse estímulo. Talvez uma das grandes coisas desse projeto foi exatamente partir pelo desejo. As professoras se preocuparam muito com a mediação, como a gente ia mediar, entendeu? Então eu acho que isso foi muito bem pensado para não ser algo igual na escola, impositório, sabe? Foi algo muito mais de colega para colega. Então eu acho que se alguém quiser aplicar esse projeto, tem que focar muito na mediação, assim. Como a gente vai mediar essa leitura e a leitura desse livro, a indicação desse livro, sabe? Acho que é isso, assim. Bom, como foi a experiência em Dubai? Conta um pouquinho pra gente. E a Nico também andou, né, representando o Brasil numa conferência, né, muito interessante. Então fala pra gente um pouquinho dessa experiência antes da gente finalizar a nossa conversa. Eu começo? Tá bom, então. Então, eu acho que todo mundo sabe que Dubai é enorme, é gigante, é algo que a gente não imagina, assim, completamente diferente da nossa realidade no Brasil. Muito limpo, tudo muito grandioso.
E a gente ficou chocada, assim, né? 15 horas de avião, eu andei a primeira vez de avião com o projeto, pelo projeto. Então já foram experiências todas que eu tive com o projeto. Saí internacionalmente também com o projeto, primeira vez. E eu fiquei assim, chocada com tudo, com o tamanho do avião. Daí chegando lá eu tava chocada com o tamanho das coisas. E eu achei tudo muito diferente, a cultura deles é muito diferente da nossa. E eu sou uma pessoa um pouco expansiva, então eu tive que me conter bastante. Às vezes eu não conseguia, né, mas acontece. E a cultura é algo muito lindo de ver, assim, a gente experienciou muitas culturas, porque como é uma feira internacional, não tem só a cultura das pessoas que vivem em Dubai, tem a cultura de outros países, né, pessoas mexicanas, de Oman, Mais de 40 países. Mais de 40 países, então assim, tu fica vislumbrado com tudo. E essa conferência tinham pessoas de 19 países e a gente participou para falar sobre o nosso futuro no espaço. Então, desafios do nosso futuro, coisas que são boas, né? Onde a exploração espacial pode levar a gente. E a gente teve palestras com pessoas da NASA, então eu tava tipo assim, meu Deus, a NASA, né? Meu Deus, é a NASA. Então eu tava muito chocada com tudo. Foi assim, uma coisa que eu queria muito voltar e viver tudo de novo, porque vale a pena, vale a pena. Eu acho que um dos momentos mais assim impactantes para mim foi a gente chegou no hotel, chega lá, toda a questão do Covid, faz exame de PCR, daí vai pro hotel e tal, e aí a gente foi atravessar a rua, madrugada, não sei que horas eram, pra ir comprar alguma coisa pra comer. E aí ela olhou pra mim e falou, e aí, Sora, atravessando a rua no Oriente Médio, né, e tal. Aí eu olhei pra ela, assim, tipo, aquilo não tinha me... Aí eu falei, onde ela é, Sora, atravessando a rua no Oriente? Ela fez uma brincadeira, assim, tipo, eu pensei, onde a gente tá? Aí aquilo naquela hora eu olhei e falei, aonde a gente tá? Eu falei, é uma coisa impressionante. Culturalmente, eu não sei se eu vou viver uma experiência na minha vida que seja tão impactante no sentido de que a gente tem alguns preconceitos da cultura árabe, a gente tem algumas coisas que a gente já saiu daqui achando, e quando tu chega lá aquilo se desconstrói, sabe? É lindo, é de uma educação, é de um preparo, tem uma questão mística religiosa que é fantástica. Acordar de manhã, 6 da manhã, com aquela oração, saber que aquelas pessoas oram 5 vezes ao dia, que eles se asseiam para orar, tem uma simbologia na alimentação, na vestimenta. É lindo. E a gente ocidental tem um certo olhar muito preconceituoso às vezes. Inclusive eu, como professora de história, tinha algumas coisas que eu tinha estudado e aprendido que eu achava que eu ia chegar lá e não é assim. A gente tem que estar no espaço, né, para poder compreender. A gente saiu daqui cheio de regras e normas e nos ensinaram tantas coisas. Lugar mais seguro do mundo, 3 mulheres caminhando de madrugada na rua, toda, né? E depois a questão dos jovens, eu enquanto professora fico olhando aqueles jovens, eram russos, ucranianos, eram mexicanos, eram da Bósnia, eram do Egito, jovens, mas ao mesmo tempo interessantes. São jovens de nacionalidades diferentes, com contextos diferentes, mas todos eles ali, eles se comunicavam. Impressionante, é universal, era no olhar, era no inglês, era no corpo, era no sorriso. E o encantamento das culturas, as meninas iranianas encantadas com elas encantadas com as meninas do Kuwait. Então, eram os jovens se comunicando. Então, talvez essa feira também tenha isso, né? De dar essa proporção, de proporcionar isso, desses jovens estarem juntos e pensarem um mundo diferente. Nossa, aí é energia. Aí tem uma questão de energia. A energia do lugar é maravilhosa, porque são pessoas pensando bem, fazer o bem e trocando. E isso traz esperança. Traz. Isso traz esperança, que é algo que hoje, no nosso cotidiano, é muito necessário. Né? E não uma esperança que é uma esperança como se fosse algo de outro mundo. Não, é uma esperança de algo real, de algo possível, de algo que a gente tem que fazer por onde, porque nada acontece magicamente. Né? Nós precisamos sim ser ativos, sermos protagonistas da nossa existência, né? Acreditando que muitas vezes as dificuldades que a gente tem
mim, são grandes aprendizagens, são oportunidades para a gente aprender, né? E aí, quando a gente se depara com experiências como essa que vocês viveram, e pode ser tantas outras, né? Aciona a questão da esperança, né? De que a gente está aqui numa caminhada e essa caminhada não termina agora. Não, nós estamos num trânsito, né? E como que a gente vai seguir? E aí, para seguir o fluxo, a gente precisa mesmo da questão da autopercepção, do autoconhecimento, né? Desse compartilhamento com as pessoas, podendo verdadeiramente estar consigo e estar com os outros, né? E estar no ambiente e a gente, naquele momento, né? Está presente. Isso são coisas que eu falo bastante no livro, né? E ao longo desse percurso do canal eu tenho também tentado reforçar muito. Então a cultura, a arte, a literatura liberta. E liberta quando a gente encontra a chavezinha para tirar o cadeado, encontra a chavezinha para abrir a porta, né? Mas está aí. Então, existe uma diversidade e que a nossa possibilidade, a nossa capacidade de acionar isso depende da gente. Então, gurias, vocês podem falar, né, as últimas palavras deste momento, né? Porque quem sabe em outro momento a gente não volta a conversar. Queria agradecer a oportunidade e dizer que o projeto ele me transformou não só como professora, mas como pessoa, e as possibilidades que eu enxergo hoje para a vida são outras, né? Eu me emociono muito, eu choro muito. Sou uma pessoa que me emociono muito quando falo, porque eu sei o quanto foi batalhado, eu sei o quanto a gente trabalhou sábado, domingo, de manhã. A gente falando hoje parece tudo muito simples, mas não foi. A gente teve grandes parceiros, grandes alunos, grandes pessoas que nos incentivaram. A gente não consegue citar todo mundo, mas as turmas envolvidas, os professores envolvidos, a nossa escola que foi suporte, o município onde eu trabalho, a Nicole estudou, que também nos deu esse suporte, né? A gente tem que valorizar as boas ações na área da educação. A gente sabe que nem tudo é 100% na educação, a gente sabe que a gente precisa vencer muitas coisas, mas eu acho que a gente precisa valorizar aquilo que é feito. As parcerias, Nicole virou para mim assim mais do que uma aluna, né? Hoje eu, com todos os alunos eu tenho uma relação muito boa, os envolvidos no projeto ou não, mas a Nicole ultrapassou o limite da aluna, né? Se tornou uma pessoa da minha família, assim como a família dela se tornou minha família. Eu acho que esse projeto me trouxe também, né? E ver a Nicole chegando aonde chegou e aonde vai chegar, e a pessoa que ela se tornou, né? Claro, pela linda família que ela tem, isso não é um mérito, mas eu acho que é isso, assim, agradecer a oportunidade, dizer assim que eu sou uma pessoa, as emoções me regem, e eu acho que são as emoções que me trouxeram até aqui. Estamos juntas. As emoções que trouxeram até aqui. Então eu sou muito grata e eu quero continuar levando isso para os meus alunos, eu quero continuar plantando essas sementes de forma diferente, que a Nicole no âmbito da universidade, depois no âmbito da profissão dela, ela continue, eu tenho certeza, plantando sementes, e que todos esses alunos que saíram desse projeto plantem sementes, nem sempre vão vigorar, mas vamos lá. A gente tem que continuar. Agradecer. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de ter participado, né, desse projeto incrível, né? A professora Ju, como ela disse, ela é muito mais que minha professora. Chamo ela de Sora, né, por costume, mas ela é muito mais que minha professora. Meu Deus, assim, eu não vejo minha vida sem ela hoje. Com certeza, assim, não tem. E eu queria dizer que, assim, às vezes é incômodo ler, não entender. É incômodo, é um processo incômodo, porque quando tu lê, tu se conhece. E se conhecer é difícil, né? Então, assim, persiste, sabe? Ler é incômodo, tá sofrendo, mas persiste na leitura, sabe? Porque assim tu vai viver uma vida mais calma depois do incômodo. Porque se autoconhecer é essencial. Então, eu acho que esse projeto me trouxe muito isso. Gurias,
assim, sem palavras para agradecer a disponibilidade, né, de estar aqui no canal. Né? Acho que esse projeto também para mim foi algo assim tão inusitado quando eu vi, né? Eu morei aqui muitos anos, né? Saí há mais ou menos 8 anos daqui e tenho um carinho imenso por essa cidade, né? Por isso que aqui no canal tem várias conversas aqui pelo Paranhana, né? Que também foi um lugar onde eu pude me desenvolver como ser humano, não somente como profissional, como ser humano, né? Enfim. Então agradeço imensamente a vocês. Acho que o que vocês trouxeram é um grande estímulo para a gente, né, do que é possível a gente fazer num momento de transição tão complicado que a gente está vivendo. Né? Mas a gente tem água para beber. A gente às vezes tem que olhar onde ela está. Né? Seja assim, escutar como a gente está escutando aqui, a aguinha no fundo. Né? Seja muitas vezes a gente tem que procurar um pouco mais longe, mas a gente sempre encontra água para beber. E não posso terminar a gravação da nossa conversa sem agradecer a esse espaço que abriu as suas portas, que nos acolheu, né, com um carinho tão profundo da Gil e das meninas, então, aqui no Forno Livre, na cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. E a gente também vai ter uma conversinha com a Gil sobre esse espaço, porque também na questão da alimentação é algo de autocuidado, algo de respeito para com a gente, né? Com o próprio ambiente onde a gente vive. E isso liga inevitavelmente também a nossa saúde mental, né? A nossa qualidade de vida. Né? Então agradeço muito a Gil. Vou deixar também aqui na descrição, né? Do canal, do vídeo, o endereço desse local que vale a pena. Quem passar aqui por Igrejinha, que é no pé da serra, né? Vale a pena chegar aqui. Então, pessoal, até o próximo vídeo, a próxima conversa aqui no canal Tocando Coração e Chegando a Alma. Até a próxima.